Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E voltando pro quadro de filmes merdas, hoje a gente vai falar sobre um dos filmes que deixou a gente mais puto assistindo, que é O Exorcista do Vaticano. E se vocês tiverem recomendação de algum filme merda ou alguma franquia, coisa pra gente trazer aqui pro canal ou pro podcast, deixe aqui nos comentários ou também na nossa direct do Instagram. O filme já começa mostrando o pessoal do Vaticano lá vendo algumas fitas da suposta pessoa possuída que seria a Ângela. E a gente começa a acompanhar logo no início do filme também um pouco da história dela e também porque ela estaria sendo considerada uma pessoa possuída. E quando a gente volta 2 meses no tempo, a gente conhece a Ângela, que é a nossa menina que está sendo possuída, e ela está recebendo uma festa surpresa de aniversário do pai dela e do namorado dela, o Roger e o Pete. E aí, durante a festa de aniversário, ela acaba se cortando e ela é levada diretamente pro hospital. Só que aí, quando ela vai receber o soro lá na veia pra ela ficar show de bola, ela acaba tendo uma infecção e fica internada lá. Depois de ter convulsões e ser internada, ela é liberada, só que obviamente a mulher já tá surtada da cabeça e quando ela tá no táxi indo pra casa, ela pega o volante e causa um acidente que deixa ela em coma por 40 dias no mesmo hospital, obviamente, porque é só o único hospital que existe no mundo, né? A gente não sabe por que ela fez o acidente, mas a gente sabe que ela só fez mesmo. Eu acho que o hospital era tão bom que ela queria voltar, velho. A comida era show de bola. E não contente em ter causado o acidente, porque ela queria muito voltar pro hospital, quando vão desligar os aparelhos dela, considerando ela como morta, a mulher simplesmente acorda com a saúde melhor do que nunca. E aí, depois dela levantar do coma como se nada tivesse acontecido, ela vai lá e começa a fazer um monte de coisas suspeitas de uma possessão demoníaca. Inclusive, ela vai lá e afoga um bebê e também incentiva um dos detetives lá que tá cuidando do caso dela a tirar a própria vida. E aí, consequentemente, depois de ver tudo que ela tá fazendo da vida depois de ter acordado do coma, ela vai lá e é enviada para uma instituição psiquiátrica. As cenas dos hospitais são as piores que eu já vi na minha vida. Então, obviamente, o filme não podia demorar mais nem um minuto, porque a gente estava muito ansioso para entender o que está acontecendo. E o pai dela, o Roger, decide finalmente contar que ela é filha de uma prostituta. Por isso ela é maluca, né? Porque é assim que as coisas funcionam no mundo. Se ela tava bem mentalmente, agora ela tá supimpa. E ela encontrou o Roger, né, o pai da menina, quando ela estava grávida já. E, obviamente, quando a menina nasceu, ela já largou e saiu fora. Não, é padrão para possessão demoníaca, você não acha, Léo? Não. E aí, durante as pesquisas psiquiátricas que ela tá passando lá, ela começa a ter algumas falas, algumas coisas bizarras que ela fica proclamando lá, só que ela, ao invés de falar o inglês, ela tá falando aramaico, que deixa todo mundo em choque, porque no mesmo dia, assim, na mesma semana ali que ela tá naquela residência, ela vai lá e acaba meio que fazendo as pessoas tirarem as próprias vidas também lá. E aí eles começam a ter uma suspeita de que eles não poderiam fazer nada por ela, porque o demônio estaria lá. E é nesse momento que a gente começa a entender também um pouco porque o filme se chama em inglês de Vatican Tapes, porque durante o filme inteiro ele começa a mostrar algumas cenas das próprios padres assistindo as fitas que a gente está assistindo também, que é quando eles vêm lá no hospital, a câmera está filmando ela e ela começa a fazer algumas coisas meio bizarras, se contorcer e fazer todo mundo que está em volta se matar. E eles começam a discutir e essa parte não leva a lugar nenhum. Eu acho a pior ideia possível fazer um mini found footage dentro do filme. Os caras resolveram do nada que eles queriam mudar o gênero e o tipo de filmagem do filme e resolveram fazer found footage. Só que aí 10 minutos depois eles falaram, não tá dando certo, vamos voltar para o filme normal mesmo. Inclusive, como a gente tinha comentado, os padres eles estão lá no início e eles contam um tipo de narrativa diferente, porque a história em si ela se passa no presente dos padres, eles estariam vendo os fatos que a gente está assistindo também. Então é meio ruim assim, porque é confuso pra caralho. E não é tão confuso que a gente não entenda, é confuso porque é ruim mesmo. Assim como no Pânico na Floresta 7, eles resolveram que o meio do filme ia ser um flashback gigantesco com uma narração ruim. Então quando o filme decide que cansou de contar a história da Ângela, só que não, porque eles voltam pro presente, onde eles simplesmente decidem que ela não foi só possuída por um demônio comum, ela foi possuída pelo anticristo. E a justificativa é que ela nasceu de uma prostituta e também porque tem corvos ao redor dela, e eles seriam agentes de Satanás. E eles gostam de lembrar esse fato que ela seria possuída pelo anticristo, que ele tomaria a vida e conta assim do universo, quando eles começam a falar a cada 5 minutos que o anticristo vai possuir a pessoa e vai ser tipo uma nova promessa assim do mundo, todo mundo vai começar a seguir. E obviamente ela vai ser possuída pelo anticristo. E aí os dois padres que estavam assistindo a filmagem lá, eles decidem ir lá para os Estados Unidos para resolver esse caso. E inclusive eles vão lá e decidem fazer uma eucaristia, né, fazer essa parte da hóstia, entregar para ela, para ver o que aconteceria de fato. E ela ser considerada como o próprio anticristo seria, tipo, dar uma liberada ali, eu não sei o que significaria isso. Mas quando eles decidem dar a hóstia para ela, ela acaba vomitando sangue e também 3 ovos. A menina tá proteica. E se sua mente pequena não entendeu ainda o que o filme está querendo dizer, é que esses 3 ovos seriam uma versão profana da Santíssima Trindade. Por que eles escolheram ela vomitar ovo, a gente não faz ideia.
mas obviamente tinha que ter o número 3. Acho que vocês já entenderam que ela é o anticristo, né? E não satisfeito, para lembrar e para confirmar o fato de que ela seria o anticristo, o nascimento dela ser de uma prostituta, ele é o contrário do nascimento de Jesus ter sido de uma virgem, né? Aquele milagre lá. Então, de novo aqui, eles falam mais uma vez que ela é o anticristo, porque sim, cada vez sim, as justificativas vão ficando cada vez melhores, né? E é nessa cena aqui que começa a acontecer o conflito entre os padres e a Angela, que é uma das piores cenas do filme, que a cena de exorcismo em si é muito fraca. A gente até tinha comentado no nosso podcast sobre filmes de exorcismos, que a gente fala exatamente como essa cena aqui de exorcismo não tem no mínimo impacto possível. Tudo bem que ele pode não ter sido com o objetivo de fazer a gente sentir medo, sentir aqueles jumpscare que a gente costuma tomar, mas mesmo assim a cena não impacta de jeito nenhum. A gente não fica com medo e preocupação sobre a protagonista, porque simplesmente nos primeiros minutos de filme ela já vira um anticristo. Os caras parecem que ao mesmo tempo que eles tentam contar uma história de uma pessoa normal, eles ficam fazendo essas justificativas bizarras da mulher ser o anticristo e, né, tá com o espírito dele ou qualquer merda assim. Então a gente não tem empatia nenhuma para quando ela começa a se fuder na vida. Então, obviamente, se ela morrer, a gente não vai ligar mesmo. A gente até começa a torcer pro anticristo ganhar, porque ninguém mais aguenta esse filme aqui. Inclusive, até o padre que a gente vê durante o filme inteiro, a gente não consegue ter empatia com ele, que o ator realmente, eu não sei se ele não conseguiu entregar tudo que ele consegue, ou em si o diretor não conseguiu fazer o ator render, porque realmente o cara ele é uma pedra, ele não faz nenhuma expressão facial, e aí complica muito, porque a gente não consegue nem ter, tipo, uma introdução sobre o personagem em si. Porque a maioria das vezes a gente começa só a ver a Angela na tela, fazendo as merdas dela, e deixa, tipo, como se fosse o padre o protagonista que a gente nem liga. Nem para os caras colocarem uma historinha, aquelas que tocam o nosso coração, ou tenta pelo menos. Não, os caras literalmente jogam o padre lá e falam, esse é o nosso protagonista, amem ele. E aí, para deixar mais claro também que o anticristo já tomou posse da menina, eles vão lá e falam que se matarem a menina, vai acabar matando o anticristo, e se matar o anticristo, vai matar a menina. Então, automaticamente, eles têm a decisão, assim, do nada, de matar a menina. Porque, inclusive, ela vai lá e mata o Brum, o Roger e o Pete, que é todo mundo em volta ali, menos o padre principal que a gente tá vendo durante o filme, lá para contar a história, né? Para falar que o anticristo tomou posse e vai causar o terror. E não, o Léo não está zoando, essa é a justificativa. Ela literalmente deixa o cara embora, manda ele ir pro Vaticano e contar que o anticristo vai dominar a Terra. E é basicamente isso que acontece, porque quando ele é liberado do hospital, ele volta pro Vaticano e o Imani, que é o outro cara lá que simplesmente sumiu, o Imani, ele tava com os arquivos, obviamente, do caso da Angela, só que o cara sumiu. Então o Lozano começa a ver o que aconteceu e ele começa a ver lá no monitor o que aconteceu desde que ele ficou no hospital. E literalmente a Angela ela não tá atacando o terror, e sim ela tá ganhando um culto, ela tá fazendo milagres para as pessoas seguirem ela. E o filme termina com uma cena horrível dela entrando numa arena, estendendo os braços enquanto as pessoas batem na mão dela, como se ela fosse o melhor jogador de futebol ou de basquete da história do planeta. O próprio Lionel Messi. Esse aqui foi um dos primeiros filmes que eu assisti no Prime Video e a decepção foi enorme, porque simplesmente eu já tinha visto em outros lugares falando que o filme era ruim, só que eu quis ver por conta própria e realmente, cara, esse filme aqui decepcionou bastante. E como eu tinha comentado, não é questão de ter a parte do medo que tá faltando ali. Filmes de terror não necessariamente precisam te dar medo, e sim uma história bem contada. E nesse filme aqui eles simplesmente largam fatos e justificativas bizarras. Esse filme aqui ele mostra qual que é o verdadeiro problema de filmes de exorcismo, porque eles simplesmente contam com o fato de que a gente vai aceitar que a pessoa foi possuída sem justificativa nenhuma e que ela sempre vai ser um demônio super poderoso que vai causar o terror no mundo. E é exatamente isso que acontece em todos os filmes de exorcismo. Tem alguns que, né, tentam fugir, fazer alguma coisa, mas a maioria fica bem nessa coisa rasa. Inclusive os melhores filmes de exorcismo que existem, que é tipo O Exorcista e O Exorcismo de Emily Rose, eles tomam bastante cuidado de introduzir, e na hora que chega a parte do medo, do caos, a gente já tá pronto para isso. Não é só um negócio tipo, mostra ela afogando um bebê aí para dar um choque e a gente ter medo dela. Não, mano, não dá certo. E o que deixa mais merda ainda são as justificativas que eu tinha acabado de comentar, que é, cara, fazer uma protagonista como se ela fosse, tipo, anticrista, só porque ela foi filha de uma prostituta e ela nasceu na data invertida de Jesus não faz o menor sentido. Porque a gente tem medo da pessoa ser possuída sem motivo algum, como acontece no próprio Exorcista e o Exorcista de Emily Rose, que ele conta exatamente, tipo, mano, não tem nada a ver com isso, a pessoa só foi possuída porque, mano, sim, entendeu? Ela não tem justificativa. Isso que dá medo, porque ela dá, tipo, a possibilidade de você mesmo virar o próprio demônio. Isso que dá mais medo. E nesse filme é que eles tentam inventar tanta coisa, mas tanta coisa que não dá certo. Talvez até se acontecesse alguma coisa, tipo, o pai dela ou o namorado dela também tá possuído e começar a levar ela para um caminho de que traria o anticristo para ela. Mas não, é literalmente o que o Léo falou. O anticristo brota lá porque sim,
e a gente tem que aceitar esse fato, e o pior de tudo é que ele ganha ainda. Então, a gente não torce pro protagonista, mas obviamente a gente não torce pro demônio, e no final a gente fica insatisfeito porque é uma merda mesmo. E nesses dias eu tava assistindo Rogai por Nós e realmente a história é parecidíssima, assim, e tem a pessoa que é falso profeta lá que vai fazendo as coisas, e no fim das contas, assim, tipo, uma pessoa por trás, ser o demônio, ou o próprio anticristo, que foi nesse caso aqui, que tá comandando as coisas. E é uma ideia tão ruim que eu não sei como o Rogai por Nós teve a ideia, falar, pô, esse filme aqui fez super sucesso, eu vou fazer um exatamente igual. E os dois são uma merda. Mas no Rogai por Nós ainda tem uma justificativa, né? Ele quebra o boneco e libera o espírito. Aqui não. É literalmente assim, caralho, você nasceu de uma prostituta, então você está fadado a ser o anticristo. Ah, não é possível que não teve mais filhas de prostituta na mesma data que nasceu. Não, que se eles fizessem alguma construção, né, dela, de explicar por que o anticristo escolheu ela. A gente só tem que aceitar que a Angela estava fadada ao fracasso desde que ela nasceu. Como eu comentei, as atuações elas não dão um espetáculo, assim, a gente não fica meio que associando com eles, a gente não fala, caralho, esse cara tá correndo perigo. E realmente a protagonista, ela vai lá, faz suas caras e bocas, que ela até consegue, tipo, render um pouquinho mais o filme, mas de resto, cara, as outras atuações são simples, tipo, vou fazer uma ceninha de exorcismo aqui, de qualquer jeito, e foda-se, não tem o mínimo de impacto, assim, na sua vida. E um fato curioso é que o diretor desse filme, ele fez também O Motoqueiro Fantasma e alguns outros filmes de ação, então, obviamente, a direção dele não tá levada pro terror. E isso é uma outra coisa que atrapalha muito, porque em filme de ação, a gente entende os caras serem um bambambam. Agora, no filme de terror, quanto mais construção do personagem, melhor ele é. E aqui não. Como a gente já comentou, o cara simplesmente joga lá e a direção dele também é uma direção de ação. Então, quando tiver o exorcismo, vai ficar lá ela gritando na sua cara, a câmera, você sem entender o que tá acontecendo. E esse roteiro ainda parece ter um furo, porque se as pessoas tinham tanta convicção que aquela menina estava sendo possuída pelo anticristo, por que eles não foram lá e levaram, tipo, 50 padres e para fazer uma conferência para discutir o caso, ao invés de 2 pessoas somente ir lá e tentar fazer alguma coisa? E no fim das contas eles não fazem porra nenhuma, porque eles são meio que inúteis da história. Eles parecem estar lá só pra falar, tipo, aquela pessoa é o anticristo, só pra dar o significado, tá ligado? Só pra explicá-la. Eles seriam, tipo, o professor roteiro, menos sem, tipo, personalidade que eu já vi na minha vida. E realmente eles aparecem lá, não fazem porra nenhuma, e depois um morre, o outro desaparece pra depois aparecer, e finalizou. E o que desaparece para depois aparecer de novo, ele não consegue nem cumprir o que ele falou, porque ele não avisa o Vaticano que o anticristo está na Terra. Ele só vê mesmo para mostrar pra gente, a audiência. Então, além de tudo, o filme ele tem essa quebra de quarta parede que não consegue fazer a gente ficar em momento nenhum imerso na obra. É igual na Entidade 2, no final, quando o Bugu assusta a gente. O filme até ele chega a aparecer bastante, o Atividade Paranormal Next of Kin, que acabou de lançar. Ele tem um final um pouco mais triste, um pouco mais apocalíptico, assim, se a gente pode dizer, que é tipo, mano, que vai finalizar tudo e vai dar muito ruim. Só que nesse filme aqui não funciona de jeito nenhum, a gente não tem nada de apego e também a gente não vê a comoção do público assim mesmo, de tipo, mano, da situação, tipo, do perigo que pode acontecer. Porque a gente não vê a desgraça em si acontecendo, a gente não sabe o poder que ela tem e como ela vai usar esse poder. Até no Mãe das Lágrimas, que é um dos piores filmes que a gente já assistiu na nossa vida, a gente tem essa construção de mundo, que quando a mãe reaparece, o mundo começa a explodir, as pessoas começam a se matar, começa a ter um monte de desastre natural. Esse filme aqui não. Pula 3 meses para quando a gente vê em vídeo o desastre, mais ou menos, é meio que notícia, essas coisas, e no final só dando aquele desespero dela com um monte de fã e seguidores, assim, como se fosse necessário para o anticristo ter seguidor, né? Se tiver curioso para saber um pouco mais sobre a review do Mãe das Lágrimas e saber um pouco mais sobre o universo Suspiria, a gente fez um podcast que está passando aqui no meio, tá sensacional, a gente fala e meio que despreza bastante esse filme, que ele é horroroso. Que nem esse aqui que a gente tá falando. Mas então é isso, finalizando mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, comenta aqui embaixo. E também, se você tem uma opinião contrária da nossa e acha que a gente tá falando muita merda, manda também nos comentários. E também não esquece de comentar algum filme, algum tema que seria legal a gente fazer aqui no canal e também lá no nosso podcast. Inclusive, também segue a gente no nosso Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast, que tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E se vocês gostam das nossas notas, sigam a gente no Letterboxd, na rede social de críticas, e também no nosso Instagram e Twitter, para vocês verem a nossa baboseira, se vocês concordam com as merdas que a gente gosta de falar. E lembrando também, se vocês estiverem com vontade de assistir esse filme, ele não tá mais disponível no Prime, mas ele tá na HBO, então você que tiver HBO aí, ou não, por favor, não compre HBO só pra assistir esse filme. Assiste aqui no YouTube, porque ele também é tão ruim que ele tá aqui. Depois que vocês assistirem, podem xingar a gente ou também xingar o filme com a gente, tá bom? Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Tchau!